Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, realizado pelo Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, o GELCO, que é um grupo do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV ele fica localizado em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, na rua Vitor Alves, 226. E hoje estaremos finalizando o nosso 5º capítulo, né, Bem-aventurados aflitos, onde falaremos dos últimos itens restantes. Né? Então, para darmos início ao nosso estudo de hoje, vou pedir para que a Lene faça ali o compartilhamento da nossa busca de harmonização e depois a nossa irmã Juliana para a nossa prece inicial. Por favor, Lene. Está conseguindo não, Lene? Eu posso tentar aqui. Eu pensei que estivesse compartilhando. Não. Eu posso tentar aqui. Só um momento. Vai colocar aí? Ou eu Boa. tento de novo? Eu vou tentar por aqui então, Lene. Só um momento. Tá, desculpa. Nada. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde escuto a tua voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Boa noite a todos, envolvidos por essa doce e serena paz, né? Depois de uma bela música que nos faz entrar em sintonia com o alto, nós convidamos a todos para fazermos a nossa prece inicial. Então, fechamos os nossos olhos, elevamos nossos pensamentos ao belo, ao bom, ao Mestre e amigo Jesus, agradecendo por todas as oportunidades que temos a cada novo amanhecer, que a sua bondade, o seu amor, a sua infinita misericórdia possa envolver a todos nós, a todo o nosso planeta, a todos aqueles que precisam tanto sentir a sua presença amiga, a sua presença que conforta, que consola, que renova a nossa fé e que nos dá tantos exemplos de trabalho, do incansável amor que Ele nos convida todos os dias a participarmos juntos com Ele. Então, que nós possamos todos unidos nesses pensamentos, nessas vibrações salutares, seguirmos adiante nas nossas tarefas, cumprindo sempre com o melhor que pudermos doar, com o melhor que pudermos fazer. E que estaremos sempre sendo amparados por Ti, Mestre, e por todos esses amigos da espiritualidade que trilham conosco na nossa jornada rumo ao progresso. Envolve a todos nós, hoje, agora e sempre, Senhor Jesus, e dai-nos licença para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite, meus amigos. Que nós possamos realmente ter uma boa noite e um bom estudo, né? Que todos aqui possamos ser beneficiados com as informações e as reflexões que a gente está trazendo. Então, nós vamos aqui, como já disse o Adriano, nós vamos hoje finalizar, né, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esse capítulo tão grande e tão importante para nós, né? Estamos, então, iniciando no item 24, vai do 24 ao 31, né? Eu vou falar do 24 até o 26, depois o Adriano complementa. Então, a gente está aqui falando agora da desgraça real. O que seria, né, essa desgraça real? Que nome já não é uma coisa muito agradável, né? Mas, então, na semana passada, nós falamos sobre a felicidade, né? A felicidade não ser deste mundo. E a gente iniciou, assim, com um questionamento. Quem estava aqui deve se lembrar, né? Nós perguntamos que nós fizéssemos uma reflexão sobre o que é felicidade para cada um de nós aqui. Porque cada um tem uma ideia de felicidade, uma concepção de felicidade, até porque cada um tem os seus anseios, né, as suas expectativas, né? E se, então, para quem não estava aqui semana passada, pode
refletir agora sobre isso, tá? É sempre bom a gente refletir, né? E se a gente acredita, então, que felicidade está nas coisas transitórias, né, nas coisas só desse mundo, quando nós nos vemos incapazes de adquirir tais coisas, né, nós nos julgamos infelizes, não é verdade? E aqui, então, esse espírito que vem trazer essa mensagem para nós, que é Delfina de Girardin, ela nos diz, nessa sua mensagem, que todos nós podemos enumerar aqui várias situações que aconteceram conosco, né, nas nossas vidas, e que nós acreditamos terem sido uma desgraça. Mas que quase todos nós nos enganamos quanto a isso, né? Porque a verdadeira desgraça não é a que nós vemos com a visão humana, com a visão dessa vida apenas, daqueles que nada veem além, né, do presente. Kardec já iniciou esse nosso capítulo 5 com a justiça das aflições, já lá logo no iníciozinho, dizendo para a gente isso, né, afirmando isso, que somente na vida futura podem se efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos na Terra. Então, já desde lá do iniciozinho, Kardec já vem trazendo a gente para essa questão da importância de pensarmos na vida futura, de pensarmos no além, de sairmos daqui, né, desse mundinho nosso, de pensarmos adiante, à frente. Jesus também trouxe para a gente uma frase muito importante, muito interessante para nós, né? Ele disse que nesse mundo tereis aflições. Ele já nos afirmava isso, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, quando eu ouço isso, eu tenho assim, eu acho que todos nós, né, que é para trazer isso para a gente, uma esperança muito grande, né? Que Jesus venceu, nós também vamos vencer. Claro que a gente não vai se comparar ao estágio evolutivo de Jesus hoje, mas Jesus também viveu nesse mundo, ele também venceu as situações difíceis, né? Então a gente tem condições, sim, de chegar lá. Cada um, é claro, em seu tempo, né? Mas que a gente tenha isso como uma esperança. E nós somos os construtores do nosso destino. Né? A gente já sabe que trabalhando aqui, trabalhando no presente, nós estamos construindo o nosso futuro. E precisamos, então, ter esse olhar no futuro, né? De que tudo passa, né? Que nada vai ficar aqui para sempre, né? Nada acontece também sem a permissão de Deus. E que tudo que nos acontece, nós temos sempre, né? Em tudo que nos acontece, nós temos sempre a oportunidade do aprendizado. Cabe a nós não perder essa oportunidade, né? E a verdadeira desgraça, ela vem dizendo para a gente, a Delfina Girardin, né? Que a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Então, é no que vem depois do fato, né? As consequências, não é no fato em si. Né? Aí sim está a verdadeira desgraça. E a infelicidade pode ser a alegria, a fama, o prazer, mas que irão nos trazer prejuízo, que vão nos trazer essas consequências ruins para nós e para também o próximo. Não só para nós, né? Se for para o próximo, então, acho que é pior ainda, né? A infelicidade ainda é maior. Tem um conto de Hilário Silva, que se chama Podia Ser Pior. Está num livro lá, Chico Xavier e Valdo Vieira, que se chama Almas em Desfile. Então, eu vou tentar passar ele para vocês aqui de uma forma, que eu nunca consigo ser muito rápida, mas eu vou tentar. São dois espíritas, né? Eu vou falar o nome só de um, porque realmente no conto só tem o nome de um. Figueiras é o nome de um espírita, que, assim, de uma grande serenidade. Esses dois espíritas não se viam há muito tempo. Então, o amigo de Figueiras vai visitá-lo. E chegando lá, ele vem dizer para ele, vem contando, né, como é que está a vida dele, normal, né, amigos que não se veem há muito tempo, e vem dizer que ele continua sendo um espírita convicto, mas que está afastado de todos os trabalhos, está afastado da doutrinação, está afastado da mediunidade, das palestras, das preces, né, de qualquer trabalho na casa espírita. E aí ele vem falando da vida dele, né, que começou a ser muito infeliz, que vem relatando uma série de fatos que ele julga ser uma grande infelicidade para ele. Que primeiro começou essa infelicidade quando o sócio dele o roubou,
levando quase tudo, né, deixou praticamente na falência. E aí, então, o amigo Figueiras diz assim, mas podia ser pior. E aí ele fala, depois disso, consegui, então, uma loja pequena, e tinha apenas um empregado. E esse empregado também me rouba e ainda queima, né, bota fogo na loja. E Figueiras fala novamente, podia ser pior. Só que não ficou por aí, porque como ele teve essas duas falências, né, a esposa não aguentou, porque eles não tinham mais recursos, e o abandona. Aí o amigo diz, podia ser pior. Depois disso, a filha, né, ela induzida lá por uma pessoa que não era também uma pessoa de boa fé, né, e fez com que ela se desentendesse com o pai e que ela acabasse falando um monte de coisas que não agradou, acabaram brigando e ela saiu de casa. O amigo novamente diz, podia ser pior. E aí, por fim, meu irmão, que era a única pessoa que me restava, que me prestava ainda carinho, proteção, né, me dava atenção, foi assassinado. Aí o amigo, de uma forma mais calma ainda, diz, mas podia ser pior, meu amigo. E aí, então, camarada, né, já meio aborrecido com aquilo, podia ser pior, ele fala, poxa, mas olha essa, como assim podia ser pior? Eu venho aqui, me lamento, falo esse monte de desgraça da minha vida, que os dois acabaram com os meus negócios, me levaram à falência, que a minha esposa me abandona, a minha filha me abandona, e o meu irmão ainda é assassinado, e você ainda me diz que podia ser pior? Como isso, Figueiras? Aí o amigo, ainda de forma mais tranquila, diz, podia ser pior sim, meu amigo, podia ser você o autor de tantos crimes. Então, assim, a gente às vezes vê, né, de uma forma, aquela questão, novamente, que a gente já falou do ponto de vista, e não é bem assim, né? Ele passou, claro, por muitas tristezas, muitas dificuldades, mas isso vem só para lhe ensinar. Agora, mal ficaram, né, essas pessoas que o prejudicaram. Vamos, então, adiante para a melancolia. O que é essa melancolia, né? A melancolia que acho que passa por muitos de nós, né, em algumas situações, é uma tristeza, né, que não tem muita razão de ser, que é como se fosse uma névoa que vem cobrindo a nossa visão da vida, vem envolvendo também nosso coração. E aí faz com que tudo fique sem sentido. François de Geneve, que é o espírito que vem trazendo essa comunicação para a gente, vem dizendo que isso está relacionado à nossa própria limitação do corpo físico, pelo corpo físico, né, que o espírito sente essa limitação, mas nós também não podemos nos esquecer que precisamos do corpo, nós precisamos muito desse corpo para vivenciar as nossas experiências terrestres, né, porque ele nos serve de instrumento, um instrumento muito útil e necessário para a nossa evolução, né, para o nosso aperfeiçoamento. Mas ele, com certeza, nos limita, né? Porque a gente ainda se encontra nesse estágio aqui, muito materializados, né? Então, o corpo acaba sendo esse peso, essa prisão, né, para o espírito, né? E cria, então, assim, essas limitações. O espírito, ele tem essa sede de liberdade, né? Ele tem essa lembrança, né, do mundo espiritual, né? Isso está dentro do espírito. Então, ele tem essa sede de plenitude, de liberdade, do infinito, né? E aí, essa relação com o corpo, nessa relação, ele se vê meio que desgastado, cansado, porque o corpo passa a ser um fardo, que ele está tendo dificuldades de lidar nessa experiência aqui material, né? Então, nós temos, às vezes, aqueles dias assim que a vida parece mais difícil, né? As provas, as lutas, tudo mais difícil. Aquele dia que parece que nós sentimos saudade de alguma coisa mais duradoura, de algum lugar, de alguém, ou de alguém até, né? De vários, que não conseguimos explicar. A gente não consegue explicar bem o que é isso, mas fica uma coisa assim meio vazia, né? Meio nebulosa. Isso é a melancolia, né, meus amigos? E todos nós, né, como eu falei, não podemos viver em algum momento como esse, né, alguma situação que pode ser mais passageira ou não. E aí, por isso, é necessário, né, que a gente saiba lidar com isso. E para que a gente
retire essa névoa na qual nós nos envolvemos, nós precisamos, então, dar uma clareada, né? Fazer luz, né? E aonde que a gente faz essa luz? Da onde a gente vai conseguir iluminar de forma que essa névoa desapareça, se dissolva? Nós encontramos, então, essa luz aqui no nosso Evangelho, né? O Evangelho é a luz para a nossa vida, né? Então, no estudo, no entendimento, na compreensão, a gente vai conseguir, sim, fazer com que essa luz retorne, que essa luz acenda. E ele diz também que nós precisamos resistir, e com energia, porque, do contrário, essa situação ela pode ir nos enfraquecendo, né, de forma que a nossa vontade fique muito fragilizada, e vai ficar, assim, mais difícil encontrarmos forças para mudarmos as nossas posturas, né? Então, é preciso realmente resistir a isso e buscar mobilizar a vontade, que muitas vezes não é fácil, né? Mas a gente precisa, sim, mobilizar a vontade, porque, do contrário, isso vai nos minando, vai minando as nossas forças, né? E aí a gente pode acabar entrando numa situação bastante complicada. Então, vamos pensar, assim, na busca de uma vida melhor, vislumbrar aquela felicidade duradoura, né? Essa felicidade maior, olhar para além, né? Olhar para frente, para além, para o futuro, mas entendendo que isso não é para agora, não será nesse mundo, né? Mas sejamos pacientes, né? Que a gente vai realmente conseguir. Eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho, pequenininho, que ele vem falando ali: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Então, a gente não sabe bem que missão é essa, né, que nós temos aqui, mas nós temos todos esses deveres a cumprir. Então, procuremos nos movimentar para realizar esses nossos deveres, sejam eles na família, no trabalho, na nossa casa espírita, ou até numa tarefa que sejamos solicitados, né? Porque ao nos mobilizarmos através do nosso esforço, da nossa dedicação, do raciocínio, né, que nós vamos ter que estar usando ali, nós vamos saindo dessa condição de estagnado, de estagnado, né, de inércia, né, de estar parado ali, na qual nós nos colocamos. Então, a gente precisa desse movimento, a gente precisa dessa ação. E aí, finalizando aqui essa parte da melancolia, ele vem dizendo que, se no curso desse degredo de provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, quer dizer, com bastante força, né, com resiliência. Dura um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. E aí ele fala aqui que dura pouco, né? Só que para a gente, enquanto a gente está aqui nesse mundo e as voltas, né, com o sofrimento, com essas aflições, a gente acha que é tanto tempo, né? Nosso tempo aqui de vida, né? De permanência, né, na encarnação. Cada encarnação, ela tem uma duração, a gente sabe disso, cada um tem a sua própria duração, mas ela varia, né? E pode ser menos, pode ser mais, mas vai até em torno de 70, 80 anos, né? Alguns mais, outros menos, né? E a gente acha que é muita coisa, que é muito tempo isso, né? Mas, gente, para a eternidade isso não é nada. A gente sabe que a gente vai viver ainda eternamente, né? Isso, então, não vai ser nada. E que quando nós chegarmos lá, os nossos amigos estarão, com certeza, nos esperando, de braços abertos, e felizes por estarmos chegando, né? Felizes por poder nos receber. Tem aqui ainda um livro, uma mensagem no livro da Esperança, um livro que eu gosto muito, que é denominado Em Louvor da Alegria. Ele vem falando que a gente pode ver essa melancolia de uma forma diferente, né? Ele diz que é a melancolia edificante. Esse livro, acho que vocês sabem, mas de qualquer forma é bom a gente falar que é de Emmanuel, né? Então, Emmanuel vem trazendo essas informações para a gente. Vem falando, eu peguei já um trecho pequeno, né? Não peguei do início não, mas acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça
luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Então, estamos em trevas, né? Pensamos, acreditamos estar em trevas, mas podemos mentalizar uma outra coisa, quer dizer, nós temos esse poder, né, de mudar o nosso pensamento, né? Então, vamos ver em que a gente quer se sintonizar. Essa é a verdade, a questão da sintonia, né, a vibração nossa, né? Mas a gente pode reverter isso. Precisa ter também a questão da vontade, né? Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede abrir a boca, a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Mais uma vez, a gente pode reverter, né? A gente pode até auxiliar. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuís 2 mãos por antenas de amor, capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. E ele finaliza assim: em verdade, existe a melancolia edificante, é essa melancolia, expressando saudade da vida superior, que é a questão do que o espírito sente mesmo, né? Saudade, sente dificuldade de estar ali naquele corpo preso. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem. E como é importante isso, né? A gente está voltado para o serviço do bem. Como isso faz a diferença nas nossas vidas. Que tenhamos, então, meus amigos, paciência, né? Que busquemos essa felicidade duradoura. E como a gente vai buscar essa felicidade duradoura? Cuidando do nosso espírito, né? Tenhamos fé. Lembra que a fé é o remédio? Né? Quando a gente falou do mal e o remédio, a fé é o remédio. Então, tenhamos sempre fé. E o trabalho, o esforço, a dedicação, né? Que a gente não pode parar, né? A gente tem que estar sempre em movimento, sempre em ação, né? Ocupando a nossa mente. Estaremos, então, nesse movimento da vida, né? Na renovação lá das nossas atitudes, né? Que é tão importante aí para nós, para a nossa evolução, né? Agora, então, a gente vai para o item 26. Provas voluntárias. O verdadeiro silício. Silício, né? A gente, só para dar uma lembrada para quem não sabe, né? Vem desde antes ainda da Idade Média, mas acontecia também na Idade Média, os primórdios das igrejas, né? Era uma prática comum a eles, né? Eram cordões com nós, são ainda, né? Porque acho que ainda tem lugar que faz isso. Cordões com nós, e cada nó havia ferros, espinhos, né? De forma que realmente incomodasse a pele, que machucasse a pele, que fizesse dor, né? Que a ideia era essa. Então, era usado por baixo das vestes, usavam assim como forma de penitência, né? Era uma ação dolorosa que buscavam em prol de uma dor maior. Então, assim, eles buscavam a dor diante de uma culpa, né? Eles se sentiam culpados por algumas coisas, alguma questão, e queriam se penitenciar através da dor. Então, era um quadro lá de uma consciência culpada. E aí buscavam, então, esse sofrimento. Ele vem perguntando, né? Quer dizer, ele não vem perguntando, ele diz assim, que nós perguntamos, né? Perguntais se será lícito ao homem abrandar as suas provas. E aí, sim, ele pergunta para a gente, seria lícito procurar se salvar no afogamento? Ao que está doente, ir ao médico? Isso seria lícito? As provas, elas têm, por fim, exercitar a inteligência, a paciência, a resignação. E aí, quando a gente fala que precisamos, né, ser resignados, isso não significa, né, gente, que a gente vai ficar de braços cruzados, ficar parado, né, só aceitando a dor do jeito que ela vem, pronto. Não é bem assim, né? Nós precisamos, como a gente falou agora há pouco, precisamos nos movimentar, nós precisamos de ação, a gente está aqui para isso, para evoluir, para trabalhar também a inteligência, né? Nós precisamos evoluir em todos os sentidos. Então, nós não vamos ficar parados, nós podemos sim, e devemos, né, buscar uma forma de passar melhor
por cada prova, de aliviar mesmo as nossas dores, por que não? Afinal, nós estamos aqui para superar as dificuldades, buscando o melhor para a gente, né? E o mérito, ele vai estar na perseveração, né? Em perseverar, né? Perseverarmos na luta, né? Em não desesperar, né? Em não reclamar, não desesperar, e sim perseverar. Aí está o mérito. Porque, afinal, a gente já falou, né? Nós podemos ser felizes, sim, nesse mundo, não podemos? Nós podemos. Então, vamos buscar, né, essa felicidade, que nos é possível aqui, né? Que a gente sabe que não é aquela felicidade plena, mas a felicidade que nos for possível, que nos for permitida aqui, vamos procurar, sim. Vamos dar uma aliviada aí nesse peso, nesse sofrimento. E aí, no livro Esperança, mais uma vez, Livro da Esperança, né, o nome do livro. Tem uma mensagem muito interessante, né, que tem muito a ver com essa questão aqui de como nós usamos o nosso corpo, né, que se chama exatamente Perante o Corpo. E é o que vai falando aqui essa mensagem para nós, né, que vem aqui, que esse é o verdadeiro silício, é o de um anjo guardião nessa mensagem, é um anjo guardião. Então, esse anjo, ele vem nos explicando, né, dessa questão, dessa importância, né, de nós passarmos por essas dificuldades e podendo, com certeza, aliviar, podendo amenizar esses nossos sofrimentos, mas de passar dessa forma tranquila, resignada, né, para que a gente possa ter mérito. E aí ele vem falando questão ao corpo. Então, Emmanuel vem trazendo para a gente que, frequentemente, atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral. E, por vezes, diligenciais enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações. Então, aqui Emmanuel já condena isso, né? Ele já diz que não é bem assim. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel, porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Então, na verdade, não é o nosso corpo que tem culpa das nossas atitudes, é o nosso espírito, né? Então, por que a gente vai pensar em flagelar, vai pensar nessa questão do silício, né? Não é por aí. E ele vem finalizando, então, dizendo que és um espírito eterno, né? A partir do momento que nós fomos criados, nós temos a eternidade pela frente. Em serviço temporário no mundo, o corpo é teu refúgio, é teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo, ampara-lhe. Perdi aqui. Vou achar, hein? Perdoa-lhe, então, o teu corpo, ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Né? Mais uma vez, então, ele vem falando da necessidade que nós temos desse corpo, né? Porque ele nos é esse instrumento que podemos estar utilizando para estar aqui nesse mundo, né? Para podermos nos aperfeiçoar, para podermos evoluir. Então, nós precisamos muito dele e precisamos dele bem. Porque como é que nós vamos passar uma encarnação inteira com um corpo doente, com um corpo, né, que não aguenta, que não suporta os revés da vida, né? Que cai com facilidade. Então, a gente precisa realmente até estar cuidando mesmo muito bem desse corpo, que dirá pensar em flagelá-lo, né? Sem condição. Aí ele vem perguntando, né, lá se haverá méritos em procurar aflições que agravem as provas. Aí, a grande mérito, né, ele diz que pode haver grande mérito e também não, né? Mas vai haver grande mérito quando os sofrimentos, as privações objetivarem o bem do próximo, quando a gente tiver realmente esse objetivo maior. Aí sim vai ter mérito.
Do contrário, se o seu objetivo não for o bem do próximo, se for só para nós mesmos, para nos vangloriarmos, porque achamos que sofrendo mais a gente vai conseguir alcançar, né, a gente vai conseguir mais mérito, que a gente vai conseguir evoluir mais, é totalmente errado isso, né? Essa visão está totalmente equivocada. Então, e aí, assim, então, quando nós objetivamos o bem do próximo, haverá mérito, né? E aí a gente tem alguns exemplos, assim, quando a gente pensa em dividir um alimento com uma pessoa, né, com um próximo, com alguém que está faminto, né? Quando a gente, às vezes, até deixa de se alimentar para doar a alguém que tem mais fome, uma necessidade muito maior do que a nossa. Dessa forma, sim, né, nós estamos aumentando um pouco as nossas aflições, mas nós estamos visando o bem do outro. Então, com certeza tem mérito, né? Um exemplo até que tem no livro, que é ficar sem dormir, velando na cabeceira de um doente. Então, a gente está se privando de uma noite de sono, né? Do descanso do nosso corpo, que precisa realmente descansar. Também há mérito. E aí eu pensei, assim, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, né, como é importante, né, esses nossos irmãozinhos que estão lá em situação de rua, eles continuam com as necessidades deles, né, eles continuam com a necessidade do alimento. E muitas pessoas, então, ficaram meio receosas de estar indo fazer essas entregas. Mas como é louvável aqueles que saem do aconchego do seu lar e se expõem, que vão, né, que não tem medo de se expor ao risco, né, porque é o risco, né, de estar adquirindo esse vírus. Afinal de contas, as pessoas, elas não têm os cuidados que a gente tem, porque não tem como ter mesmo, não tem como estar lavando as suas mãos, não tem como estar passando álcool e gel, não tem máscara para usar, até porque se tiver uma máscara para usar, depois não tem como lavar, então vai jogar fora. Então, enfim, é uma dificuldade grande. Então, louvável essas pessoas que continuam fazendo esse trabalho, né? Acredito que tenha realmente diminuído, mas tiro o meu chapéu aqui e que realmente continuem, né, realizando esse trabalho que é tão importante. Trabalhar também nos hospitais, né, nesse período de pandemia, vai do médico, né, não é só uma classe, não, todos eles, vai do médico até aquele que, funcionário da limpeza, né, todos eles, administrativo, todos os funcionários, eles também passam por essa dificuldade, né, eles também têm que ser, mesmo assim sendo um serviço que é remunerado para eles, né, eles também precisam ter essa abnegação, esse desprendimento de estar lá e buscar não ter medo disso, né? Isso sim, gente, é o verdadeiro silício, né? Que não é o silício do corpo, né? É, sim, do espírito, né? É da gente estar ali buscando o bem do outro, a gente está se doando em detrimento, muitas vezes, do nosso próprio descanso, do nosso próprio prazer, né? De nossas satisfações, né? Do nosso conforto. Então, se Deus só vai nos pedir que aceitemos as provas com fé. Ele não quer que nós aumentemos o nosso sofrimento. Nós já temos muitos sofrimentos, não precisamos aumentar. Ele só quer que nós tenhamos fé, aceitemos com fé e sem reclamações, né? Nós temos aqui mais uma mensagem, a nossa última mensagem, para a gente finalizar, que fala desse último item aqui, né, que fala aqui dessa questão de pessoas que se isolam do mundo, né, alegando que eles estão evitando as tentações, as seduções do mundo. Mas por que então, né, nós viemos reencarnar nesse mundo? Se não é para passar por essas tentações, né? Então, faz sentido isso? Essas pessoas se isolarem? Nós viemos para cá para nos relacionarmos com os outros seres, não é? Nós viemos estar mais próximo, né? A gente vem para reatar laços, né? Para desfazer nós, para apertar laços.
E a gente só faz isso com a proximidade do outro, não tem como fazer isso sem ter o outro por perto, não é verdade? Então, a gente precisa disso. Para evoluir, nós precisamos estar em contato. Nós somos seres sociais, né? Nós precisamos estar em contato com o próximo. Então, não faz o menor sentido essas pessoas se isolarem, alegando, né, que querem se afastar das tentações e tudo mais. E aí, então, no livro, mais uma vez lá, Livro da Esperança, Emmanuel traz para a gente uma mensagem denominada Nós e o Mundo. E eu tirei só um trechozinho, mas acho que dá para a gente entender. É a mensagem número 12, depois se vocês quiserem ler, né, na íntegra. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Precisamos sempre do outro, né, gente? Não tem como a gente agir, a gente evoluir, a gente crescer, se não tem o outro ali conosco. E os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, ele vem finalizando assim, nós, espírita, né? Na essência, é o cristão chamado a entender e a auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Então, somos nós os responsáveis, como a gente já falou, né? A gente já vem falando que nós somos os construtores do nosso destino, né? Somos nós que precisamos evoluir, somos nós que precisamos a cada dia construir um pouquinho mais desse nosso futuro. Não vamos atribuir ao mundo, como ele diz aqui, os erros, né? Os nossos erros, né? Não é nos afastando do mundo que nós vamos conseguir crescer, que nós vamos conseguir evoluir. Estando o tempo todo em contato, né? Assim a gente vai conseguir até se conhecer mais, né? Dessa forma que a gente vai conseguir trabalhar em nós as nossas grandes dificuldades. Então é isso, meus amigos. Adriano, passo para você. Obrigada, hein? Obrigado a você, Helene, pelas reflexões, né? Antes de dar sequência, eu apenas gostaria de estar passando para os nossos irmãos, que dá para ver aí que tem bastante AC, Adriano, o que acontece? Hoje, meu computador resolveu aqui dar um probleminha, por isso que pedi a Lene para poder fazer o partilhamento do vídeo. Então, quer dizer, é um daqueles dias que costuma acontecer, um probleminha aqui, um probleminha ali, mas como brasileiro não desiste nunca, a gente está aqui firme e forte. Você está me vendo por um notebook, eu estou falando por um celular e vou tentar partilhar aqui pelo PC. Tá? Por isso que tem essa misturada toda aí, mas tudo bem. A gente, firme e forte, estamos aqui. Então, meus irmãos, dando sequência, né, e obviamente são os últimos itens, né, aqui do nosso capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é um capítulo realmente muito importante, por isso é extenso, né? Nós falaremos do item 27 ao 31. E, terminando esse capítulo, né, Kardec, ele nos traz ali 5 perguntas, né, que são respondidas pelos espíritos Bernardino e São Luís. A primeira pergunta, do item 27, quem responde é um espírito Bernardino, que também é um espírito protetor. Essas perguntas, né, elas visam nos fazer entender, né, o verdadeiro sentido da vida, né, nos fazem refletir sobre o nosso comportamento frente às aflições ou os sofrimentos, né, de uma outra pessoa, levando em consideração os conhecimentos da doutrina espírita. Vejamos a primeira, vou tentar compartilhar aqui com vocês, a primeira pergunta do item 27. Vamos lá, Kardec coloca lá.
Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso. Bem, meus irmãos, nós já estudamos, né, neste mesmo capítulo, as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Né? Podemos observar que os sofrimentos, né, pelos quais passamos são resgates ou correções, né, provocados pelos desvios da lei de Deus, né, que, por algum motivo, ocasionamos, né, nesta ou em vidas passadas. A gente teve a oportunidade de estudar isso, e é por isso que essas perguntas se encontram no final do capítulo. Né? Então, realmente, as provações da humanidade, elas realmente são desígnios de Deus, né? E que seguirão o seu curso, obviamente sim. Mas nós não podemos, né, usar esse raciocínio para nos mantermos inertes, né, em situações como essa. Né? Isso seria ilógico, até mesmo irracional. Né? E por que eu estou falando isso? Primeiro porque nós não sabemos quais são os desígnios de Deus. Nós não sabemos. Né? E segundo, né, se aprendemos que devemos levar a vida, né, de maneira, ou seja, devemos suportar as aflições sem reclamar, fazer o bem, né, ou seja, para justamente não adquirirmos novos débitos, para quem que poderíamos agir com bondade, senão aqueles que simplesmente realmente precisam de ajuda. Né? Ou seja, seria ilógico pensar que devêssemos ficar inertes, vendo alguém sofrendo, alguém com problema e não fazermos nada. Né? Então, a própria doutrina, né, que nós colocamos como uma fé raciocinada, ela nos faz refletir sobre isso. Não é mesmo? Então, nós devemos entender, né, que os necessitados de toda a ordem, e aí podemos até nos incluir nisso também, com certeza, né, são instrumentos de reparação moral. Todos nós somos. Nós utilizamos e também nos prestamos para uma reparação moral. Quando ajudamos alguém, estamos nos ajudando também. Quando alguém nos ajuda, esse alguém está sendo beneficiado também. É uma troca. Então, meus amigos, o Espírito Bernardino, que é quem responde essa pergunta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que devemos sim, né, ou seja, ajudar sempre que for possível, né, e dentro das nossas condições. E além ele citou várias formas de poder fazer isso, de podermos fazer isso. Né? Se essa ajuda resultará, né, no fim da aprovação do nosso irmão, só Deus saberá. Porque a pergunta fala assim, deve alguém pôr termo à prova, ou seja, por fim às provas do seu próximo. Isso é muito relativo. Né? É muito relativo. E aí, justamente para poder complementar isso, eu trago justamente uma das colocações que Bernardino faz no livro, né? Interessante, eu trouxe aqui e vou colocar para vocês. Então, em uma parte ele responde assim, ó, não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, ou seja, ele coloca ali, né, da possibilidade de poder uma ajuda de alguém poder pôr fim a uma aprovação de outro. Possibilidade.
Mas, ou seja, isso é relativo, não devemos nem nos preocupar. O que a doutrina nos faz refletir é: nunca devemos deixar de ajudar se temos condições. E como eu citei antes, todos os necessitados são instrumentos de reparação moral. Se não houvesse a necessidade em si, nós não teríamos condições de reparar os nossos erros. Obviamente, Deus teria que arrumar uma outra maneira, com certeza. Mas a maneira que Ele nos dá é justamente essa, meus irmãos. Então, às vezes, ou seja, nós entendemos que não é fácil estarmos diante da miséria. Não é. Não é para aqueles que têm uma condição melhor e pretende ajudar, e não é também para aqueles que já estão. Então aí vamos nos referir, às vezes, a cheiro ruim, a condições realmente ruins, mas todos nós gostaríamos que isso fosse mudado. Então, ou seja, seria bom superar isso e poder, de vez em quando, ir à frente disso, estar próximo dessa realidade, né? Porque esse tipo de ajuda traz para a gente valores assim, inexplicáveis. E eu posso dizer para vocês, somos muito mais ajudados do que ajudamos. Isso pode-se dizer com certeza. São diversas experiências que às vezes nos fazem, depois, né, que a gente participa de uma ajuda dessa, nos fazem refletir muito. Então, e todo mundo, né, o próprio Selvi, obviamente que essa ajuda hoje está um pouco mais prejudicada, como a Lene falou, essa questão do Covid. É muito complicado você reunir um grupo e ir à rua, embora exista ainda, tá, grupo, estão fazendo, o Selvi não está parado em relação a isso, mas obviamente tem que se tomar cuidado nesse sentido, né? Mas posso dizer que todas as pessoas que tiveram a chance de poder falar a respeito dessas experiências, nenhuma delas, ou seja, falou mal. Pelo contrário, agradeceu pela oportunidade de ajudar. E realmente é uma oportunidade. Então, no item 28, Kardec nos traz a seguinte mensagem: o homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Bem, essa reflexão, essa pergunta, né, ela trata-se de uma reflexão sobre prognósticos médicos e a eutanásia, né? Ou seja, todo mundo, né, já teve a oportunidade de ouvir, né, um tipo de história assim, né? O médico disse que o paciente ele não tem mais do que, 60 dias de vida, um mês de vida, um ano de vida, né? Como se fosse uma loteria, né? Obviamente que por estatística o médico ele pode até acertar, mas, ou seja, acho que não tem muita necessidade de ser tão específico, né? Às vezes surge como sendo apenas estatística. Mas tá, vamos lá. Mas nós também já pudemos ter ouvido, né, de que muitas dessas pessoas que tiveram esse tipo de prognóstico não morreram. São erros médicos, isso é natural. Inclusive, né, eu até lembrei aqui, Divaldo Franco, ele tem uma história em relação a isso. Conta mais ou menos isso, né? A história era a seguinte, assim, ele apresentava, né, uma dor, estava com dor no tórax, estava indisposto, cansado, ou seja, um incômodo terrível, né? E aí o que ele faz? Ele vai e procura o seu médico, né, o seu cardiologista lá. E aí o que acontece?
O médico faz ali um exame nele, né, e constata que ele está com angina e apresenta graves sintomas de cardiopatia, ou seja, sintomas graves de cardiopatia. E o que fala para ele? Prescreve uma medicação e diz para ele o seguinte: repouso absoluto, você não deve trabalhar em hipótese alguma. Você pode morrer a qualquer momento. Pô, Divaldo ficou chateado, né? Ou seja, apesar de ser espírita, ninguém quer morrer. Mas é um tipo de informação que te coloca para baixo, obviamente. Então, ele muito chateado, obviamente já estava pela própria doença abatido, volta para casa, e aí se tranca no quarto, fica na dele lá, né, durante muitas horas. A noite vai chegando, o que acontece? Joana de Ângeles aparece para ele no quarto. Aí pergunta, tipo, como se nada não estivesse entendendo, por que você ainda está aqui no quarto e não lá na sala mediúnica, né, por ser hoje um dia de trabalho? E aí, no pensamento, né, Divaldo faz a seguinte pergunta para ele mesmo: como assim, né? A minha mentora espiritual não sabe o que está se passando por mim, não sabe o que eu tenho? Ele estava numa situação realmente ruim. E aí ele responde para ela: eu estou com angina. Meu médico falou, hoje eu não vou trabalhar. Meu médico me disse que eu posso morrer a qualquer momento. E eu não vou trabalhar hoje. Mas aí a Joana falou: você tem que trabalhar. Mas, Joana, o médico me disse que eu posso morrer a qualquer momento. E ela falou para ele: eu já estou morta e continuo trabalhando. Desça e vá trabalhar. E aí, muito constrangido, né, ou seja, contrariado, ele desceu e foi trabalhar. No término dos trabalhos, a dor melhorou, né, ou seja, já apresentava-se uma melhor disposição. Né? E aí, no final dessa história, o que ele conta? Depois de um bom tempo, ele foi ao enterro do seu médico. Então, o que acontece, gente? É um prognóstico errado, é um erro médico, entendeu? Então, ou seja, era algo, né? Ou seja, era um prognóstico, ou seja, era uma visão do médico e erros acontecem. Então, esse tipo de pergunta, né? Ela está relacionada com isso, ou seja, não se pode simplesmente deixar de confiar nos desígnios de Deus, né? Então, assim, não podemos simplesmente acreditar que vai ser assim, dessa forma, né, que não tem nada a acontecer. A outra forma acontece em relação à questão da eutanásia, ela está relacionada à questão da eutanásia. Né? Então, como espíritas, nós devemos sempre ser a favor da vida. E havendo sofrimento, devemos fazer de tudo, né, para amenizar o sofrimento. Morrer antes do tempo ou é suicídio ou é homicídio. Dentro do homicídio a gente sabe, existe o homicídio doloso e o homicídio culposo, com intenção, sem intenção. No suicídio a gente tem o suicídio intencional e não intencional. O não intencional está relacionado com, às vezes, a pessoa não quer morrer, né, mas também não cuida da sua saúde. Então, quando o médico, um exemplo, né, o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele é apresentado, é dito para ele que a causa da morte dele foi um suicídio indireto. Aí ele fica pasmo, né? Ou seja, que isso, eu suicida? Aí fala ali dos vícios da pessoa em si. Parecia que ele exagerava no consumo de álcool, às vezes de algumas comidas gordurosas, isso fez mal ao corpo dele. Seria um suicídio indireto. Onde eu quero parar, onde eu quero trazer a reflexão para esse estudo, para essa pergunta. A morte antes do tempo, meus irmãos, quer dizer que nós iremos para o mundo espiritual ainda carregando conosco o fluido vital.
E aí, né, ou seja, esse fluido vital poderá nos trazer consequências gravíssimas. Desde questões de obsessões espirituais, nós chamamos de vampirismo, né, até mesmo estarmos ligados muito à crosta terrestre, à crosta carnal. Isso vai nos impedir um pouco do distanciamento, né, da realidade do mundo em que vivemos. Ou seja, estaremos no mundo espiritual, porém vivendo na atmosfera carnal. E isso é ruim para o espírito. Obviamente, o que eu estou falando aqui não é regra, existem exceções, tá? Mas existem essas consequências. Por isso o espiritismo, uma das maneiras, né, de se expressar o espiritismo contra, né, o suicídio seria isso. As consequências para o espírito no mundo espiritual, levando uma quantidade de fluido vital. Tá bom? Bem, passamos para a outra pergunta, a de 29. A 29 e 30, elas estão inseridas num mesmo assunto, né? A pergunta 29, do item 29, seria a seguinte: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? A pergunta 30 é a seguinte: se um homem se expõe a um perigo iminente, para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então, meus irmãos, o que acontece? Deus nos julga segundo nossas intenções, não necessariamente segundo os nossos atos. No primeiro caso, está aqui a pergunta 29, do item 29, existe a intenção de morrer, existe a intenção, né, de cortar os laços da vida terrestre. E por isso mesmo, né, pode ser considerado suicídio intencional. Então, ou seja, ele apenas queria mudar a maneira de como fazer, mas, segundo as suas intenções, isso é considerado suicídio intencional. E não há nenhum mérito nisso. Ou seja, como suicídio, ele está indo contra as leis de Deus. E o que nós estudamos, isso fará, né, ou seja, com que nós adquiramos mais débitos. O débito do suicídio, ele pode ser danoso, no sentido que falamos anteriormente, do fluido vital, e outras coisas, como resgate. Nós já sabemos disso, né? E no segundo caso? No caso do item 30, aquele que se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, ou seja, a pessoa ele se expõe a um perigo para salvar a vida de uma outra pessoa. E ele coloca aqui, sabendo de antemão que sucumbirá, ou seja, que vai morrer. Ou seja, uma situação tão grave que ele tem praticamente a certeza que vai morrer. Esse ato ele pode ser considerado suicídio? Mais uma vez, como Deus nos julga segundo as nossas intenções e não necessariamente segundo os nossos atos, né? Se não há intenção de se matar, esse não vai ser considerado como suicídio. E poderá, inclusive, ser considerado até um devotamento e abnegação dessa pessoa para com o outro, né? E aí também, como eu falei, não tem como ter a certeza de que se vai morrer. Ninguém tem a certeza que, ao assumir um risco, vai morrer. Ninguém tem. Por quê? Se ele não tira a própria vida, a misericórdia divina pode fazer com que não ocorra essa fatalidade. Pode fazer, e nós sabemos disso. Né? Inúmeras situações nos dão prova do poder de Deus, inúmeras. Então, ou seja, são perguntas que trazem para a gente justamente essa reflexão. E dentro dessa situação, ou seja, essa dado no item 30, ou seja, não havendo a intenção de tirar a própria vida, não há por que falar em suicídio.
E na última pergunta, do item 31, Kardec nos traz a seguinte pergunta aqui. E eu vou respondê-la justamente como São Luís. Vou trazer a própria resposta de São Luís, até mesmo por uma questão de homenagem ao nosso irmão espiritual, né? Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? E aí São Luís responde da seguinte maneira: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem à sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então, meus irmãos, existem dois tipos de contribuições, né? Ou seja, a moral e a material. É óbvio que contribuição moral, ela requer realmente uma conduta moral, né, abnegada. Estamos a caminho de adquiri-la nesse sentido. E eu acho que, nessa forma, né, nesse sentido, o melhor exemplo que podemos dar, né, é do esforço. E é justamente isso que Deus quer de nós. Ele sabe que nós somos seres limitados, cheios de problemas, de limitações, mas o que a doutrina espírita, né, tenta nos desenvolver, né, ou seja, nos fortalecer, é justamente na questão do esforço. Ou seja, hoje, como eu falei aqui, o exemplo de André Luiz, né, ou seja, hoje André Luiz, né, a contribuição que ele nos dá, né, no mundo espiritual, obviamente de outras reencarnações, é um espírito em evolução. Então todos nós temos, né, muita contribuição a dar, e obviamente temos, através das nossas imperfeições, né, temos que saber, né, ou seja, entender essas imperfeições, para justamente poder nos ajudar, principalmente, né, nos conhecendo. E a partir da oportunidade da reencarnação, podemos tentar colocar em prática todos esse cabedal de ensinamentos que a doutrina espírita nos dá. Então, meus irmãos, é um estudo um pouco mais curto, né, do que os outros, mas aqui termino aqui a colocação desse estudo, né, dessas perguntas que Kardec nos traz, né? E aí eu vou ver aqui se tem aqui uma pergunta dos nossos irmãos, até mesmo porque eu estou, como falei, com essa questão dos problemas técnicos aqui, então eu estou um pouco mais lento, tá? Bem, olhando aqui, nós não temos nenhuma pergunta dos irmãos, né? Lembrando que vocês também podem nos perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp. Hoje nossa irmã lá Eliane, né, nos fez uma pergunta. Obrigado, Eliane, pela oportunidade também de poder trazer para a gente, para o nosso grupo, para todos nós, né, algumas reflexões. Isso é muito importante, né? E é isso, estaremos à disposição de vocês, né, e vou... É você, Helene, que vai fazer, ou sou eu que faço a prece final? Então tá bom, meus irmãos. Eu vou aproveitar, vou fechar o estudo fazendo a nossa prece final de agradecimento. Tá? Deus de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, obrigado
Obrigado por esta oportunidade, Pai, de mais um estudo realizado. Apesar dos probleminhas técnicos, graças a Deus transcorreu tudo bem. E esperamos, Senhor, sermos merecedores, né, de galgar um pouquinho mais desses conhecimentos, principalmente podermos utilizá-los no nosso dia a dia, colocá-los em prática, nos tornando pessoas um pouquinho melhores, Pai, um pouquinho melhores. Que possamos, no final da noite, refletir sobre o dia de hoje, que tenhamos a boa notícia de podermos, Pai, hoje ter sido um bom dia, e que mesmo que, porventura, talvez tropecemos em algumas dificuldades, nos dê força, Pai. Força, coragem, resignação, para que possamos levantar. Levantar porque amanhã o sol irá surgir novamente. É um novo dia, uma nova oportunidade. E dessa forma, seguiremos com certeza, Senhor, novamente. Para que um dia possamos todos estarmos num mundo melhor, sem maldade, sem tristeza, possamos mutuamente ajudarmos uns aos outros. É isso, Pai. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Desculpe pelas questões técnicas. Estaremos tentando resolvê-las aí no próximo estudo. Muito obrigado mesmo, que assim seja. Fica com Deus. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Um abraço para todos. Até segunda, se Deus quiser. Assim seja. Aí.